Bonjour! Eu sou a Jana do Francês com Mademoiselle. Seja super bem-vindo à série de episódios de francês Amar, Treinar e Falar, onde eu vou te mostrar os 3 pilares necessários para você transformar a sua paixão pelo idioma francês em fluência, mesmo que você esteja começando do zero. Ou seja, mesmo que você não fale uma só palavra em francês, como aconteceu com essas pessoas. Je suis architecte, je m'appelle Priscilla. J'ai décidé d'étudier quelque chose de nouveau et j'ai choisi le français parce que c'est une belle langue. Et quand j'ai commencé mes études, je suis tombée amoureuse de la langue française, de la culture. Rien du tout. Tu étais vraiment zéro. Oui. Oui, à l'époque, je ne savais pas dire je m'appelle Priscilla. Você não sabia nada de francês. E Não. aí, em algum espaço de tempo, em um curto, a gente até pode chamar de um curto espaço de tempo, você atingiu aí os seus objetivos, que era falar francês. Você se sente uma pessoa fluente em francês hoje? Sim, me sinto. Eu estudei bastante com as aulas do curso FCM e eu lia muitos livros que você mesma me deu no começo, ouvia muitas músicas. Então eu quis entrar o máximo possível nesse universo e consegui atingir meu objetivo porque eu me dediquei bastante e tive uma boa base. Eu sou descendente de italianos e no começo eu estudei italiano, mas não me identifiquei tanto com o idioma italiano como eu me identifiquei com o francês, principalmente porque o francês não é só o idioma em si que você aprende, mas é uma cultura e é tudo o que vem junto com a língua francesa que fascina e por isso eu acho que foi bem transformador. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Aqui, com oferecimento de Bonne Maman. Quando eu marquei a primeira aula de francês, e eu não sabia falar nada de nada, só falava bonjour, petit gâteau, que eu pedia no restaurante, abajur. E eu fui pesquisar alguma coisa lá pra ver se eu conseguia falar alguma coisa antes da aula, né, pensando que vou impressionar a professora, né, mas enfim. E aí eu li num lugar lá escrito merci beaucoup. Eu pensei, gente, beaucoup, escreve assim, desse jeito, desse tamanho a palavra, falar beaucoup. E foi isso, eu me assustei, falei, nossa, acho que eu nunca vou aprender, né? Mas eu aprendi E agora você gosta, né? Adoro. Agora você gosta, né? Sem vergonha. Agora você vê uma palavra desse tamanho com várias letras e que se fala 2 sílabas só, você acha lindo. Adoro. Aí, pronto, é isso. Desde a primeira vez que eu vi um vídeo do FCM, eu fiquei interessada pelo método, pela qualidade da professora. E como eu já tenho uma certa experiência no aprendizado de línguas estrangeiras, né? O francês é a 4ª língua estrangeira que eu aprendo. Quando eu vi o vídeo e a proposta, eu me interessei e de fato, quando eu comecei, desde a primeira aula, eu já vi resultados. Para mim, é muito importante falar rapidamente a língua, aprender a falar rapidamente e bem. E desde a primeira aula eu já comecei a ver resultados e comecei a me sentir segura para falar francês, quando motivada a aprender e a falar bem também, que para mim é importante aprender a falar rapidamente e falar bem. E hoje, assim, eu noto que eu me sinto muito segura na França quando eu preciso. Eu gosto de ir a um país e falar a língua do país. E quando eu vou à França, eu falo sempre o francês e eu me sinto muito mais segura e eu me sinto muito bem em ver que as pessoas estão me entendendo e que eu consigo me comunicar nessa língua. Então, eu estou muito, muito satisfeita com o método do FCM. Eu realmente comprovo que ele dá resultado, e dá o resultado que eu procuro num curso de francês, que é falar bem, e o resultado é rápido. Então, para mim, além do mais, eu me sinto cada vez mais motivada para aprender o francês e para chegar
a falar essa língua fluentemente. Porque na Aliança Francesa é tudo muito teórico. Aulas, eu às vezes achava maçador, eram aulas particulares, então aquilo era sempre ali, muita gramática, não achava muito interessante e eu própria me sentia desmotivada a chegar a casa e a estudar. E achava que precisava de mais alguma coisa. Eu também confesso que andava um bocadinho perdida ainda. E depois comprei o curso FCM. Elas são exatamente iguais a você ou a mim. Pessoas comuns que eram apaixonadas pela cultura e o idioma francês e tinham uma vontade imensa em aprender a língua. Elas não possuíam um superpoder ou eram superdotadas. Elas somente descobriram e usaram os 3 pilares que eu vou te ensinar neste episódio. E acredite, este resultado pode ser obtido também por você. Basta aplicar o que você vai aprender aqui comigo nesta série. Este episódio será rápido e direto, então preste muita atenção nesses minutos que passaremos juntos e elimine todas as distrações para que você consiga absorver o máximo de informação possível, ok? Eu preciso que você esteja 100% conectado comigo para que a sua experiência seja a melhor possível e que você possa desfrutar com intensidade de todas essas informações durante este episódio. Então, vem comigo! Você já se imaginou fazendo uma viagem à França? Interagindo com nativos, sem ter que se preocupar ou até mesmo ficar com medo de se comunicar em francês? Você já teve vontade de assistir um filme daqueles apaixonantes em francês? Ou uma série sem ter que se preocupar com a legenda? Você já pensou em trabalhar numa empresa francesa e poder viajar a trabalho, participar de reuniões, sem ter receio de se expressar em francês? Ou, quem sabe, você já tenha pensado em se mudar para um país de língua francesa e começar uma vida onde o francês é essencial, não é mesmo? Mas aí, você pode estar pensando: Jana, eu quero tudo isso aí que você falou, mas o que você não entende, você não está entendendo o que acontece comigo. Eu já tentei estudar, não consegui, eu já fiz isso, já fiz aquilo, não deu certo. Ou seja, eu não sei, sabe? Eu não sei explicar o que acontece. Eu não sei se o que você vai explicar vai funcionar para mim. Deixa eu te contar. Por mais de 10 anos dando aulas de francês, eu já ajudei centenas de pessoas a alcançarem a fluência do idioma, tanto aquelas saindo do completo zero, do zero mesmo, sem nunca ter tido qualquer interação com o idioma anteriormente, quanto aquelas que, tendo estudado em escolas tradicionais por anos, jamais conseguiram se desenvolver. E tudo isso tem uma razão muito simples. Elas estavam viciadas num método ultrapassado e sem qualquer resultado prático. Je m'appelle Paula, je suis brésilienne. Et aujourd'hui, j'habite à Paris. J'ai besoin de parler le français parce que je travaille ici. Et avant de connaître l'FCM, j'étais pas capable de me communiquer avec confiance parce que je suis très timide. Alors, après 3 mois de cursus, je suis très heureuse parce que je parle français avec tout le monde ici. C'est super. Merci, Jana. Merci, FCM. Todas essas pessoas possuíam algo em comum. Elas eram apaixonadas pela cultura francesa e tudo que compreende o seu domínio, como sua arte, sua música, seus monumentos arquitetônicos, suas paisagens deslumbrantes, sua gastronomia, sua produção vinícola. E eu não poderia esquecer de trazer aqui o que mais define uma cultura, que é o seu idioma. Portanto, o desejo maior de todos aqui é atingir a fluência do idioma francês para que seja possível apreciar em sua plenitude
tudo o que a cultura francesa tem a nos oferecer. E essas pessoas conseguiram. Portanto, eu posso garantir que o meu método, onde eu destaco a eficácia dos 3 pilares que veremos com maior aprofundamento logo mais, funciona e funciona para qualquer pessoa. Seja você tímido, comunicativo, de qualquer gênero ou qualquer idade, você perceberá que não há qualquer distinção. O efeito é real. Então, se você acha que a sua vida é muito corrida, ou mesmo que você não é capaz de aprender algo novo, olha, isso tem a ver com uma coisa que se chama crenças limitantes. Resumidamente, crenças limitantes é algo que você acredita e que te limita de alguma forma. Eu posso te dizer também que crenças limitantes são uma espécie de desculpa para não fazer o que realmente você gostaria de fazer. Elas nos mantêm na zona de conforto e segurança. E isso limita muito o nosso desenvolvimento pessoal e a nossa conquista de objetivos. Vou dar alguns exemplos para vocês de o que é crença limitante. É quando você pensa assim: eu não tenho mais idade para isso. Eu não consigo. É tarde demais. Me disseram que não tenho capacidade e eu acreditei. Não há nada que eu possa fazer. Eu sou assim, eu não consigo mudar. Eu não tenho tempo suficiente. Isso é impossível de fazer. Uma coisa importante de perceber é que muitas vezes essas crenças limitantes são coisas da nossa cabeça e que não condizem de fato com a realidade. Mas você pode mudar essas crenças com apenas poucos passos. Primeiro, identifique suas crenças limitantes. Segundo, analise quais as consequências que essas crenças limitantes estão causando na sua vida. Terceiro, conteste suas crenças limitantes e tenha uma postura de confronto. Haja. E você deve concordar comigo que é muito mais fácil agir quando a gente ama muito alguma coisa. Quando a gente está apaixonado por algo ou por alguém, não é? Tudo se torna muito mais simples de ser realizado. Olha, eu vou contar uma coisa aqui pra você. Acho que meu marido não tá por aí não, né? Que meu marido não me escute, mas eu já me apaixonei várias vezes, tá? Antes de você, tá, mon chéri? Tipo antes, tá? E quando você tá nesse estado de paixão, você consegue se transformar. Você pula barreiras, você salta, você sapateia, você faz coisas inacreditáveis e isso não importa em qual idade, hein? Vou te dar um exemplo. Se você tem prazer em cozinhar, você nunca vai se queixar de ir para a cozinha preparar um jantar para os seus amigos e para a sua família. Ou então, se você ama praticar esportes, você jamais vai reclamar de ter que acordar cedo. Por quê? Porque aquele momento ele vai ser prazeroso para você. O mesmo acontece com o estudo do francês. A sua paixão pelo idioma fará com que todos os momentos que você passe estudando seja sempre de imenso prazer e realização pessoal. Então, não perca mais tempo e transforme essa sua paixão em influência, porque agora você me encontrou e você está no lugar certo. Mas você pode ainda estar pensando que parece ser bom demais para ser verdade, que aprender francês com amor é mais fácil em apenas 6 meses, mesmo que você esteja começando do zero. Olha, se isso não tivesse acontecido comigo e com vários alunos, eu também não acreditaria. E se eu não tivesse aplicado os 3 pilares que revolucionou o meu método de ensino, eu também não acreditaria não. Dá só uma olhadinha nesses depoimentos e daqui a pouquinho eu volto. Hello, je m'appelle Virginia, j'habite à São Paulo et oui, je parle français depuis la première classe du cours FCM. Mais dans 6 mois après, ma vie est devenue super. Je me sens branchée
dans la langue française. J'adore lire, écrire dans la langue de l'amour. J'adore aussi regarder une chaîne de télé française avec la même facilité de me brosser le dents. Et c'est comme ça, les cours FCM. Bonjour, je m'appelle Marie de Lourdes, j'habite à São Paulo, au Brésil. J'adore la langue française depuis que je suis enfant. Et j'ai décidé de m'inscrire dans les cours FCM. Dans un très court espace de temps, je suis sortie du zéro et aujourd'hui, je peux dire que je parle français. Et je suis très heureuse parce que je me sens libre pour parler avec mes amis françaises, pour participer les réseaux sociaux. Et je ne savais pas faire ça avant. Je vais partir en France cette année et je veux parler français avec tout le monde grâce à FCM francês com Mademoiselle. Então, você acha que foi uma coincidência essa série chegar até você? Eu acho que não. É mais provável que seja porque agora você acredita que seja o momento de agir e se entregar para a minha metodologia com o objetivo maior de conquistar definitivamente a fluência em francês. E não tem como você sair ao final desses episódios igual como você entrou. Eu vou te ensinar esses 3 pilares e te mostrar de uma maneira prática como direcionar a sua mente e conectar-se com o aprendizado de forma rápida, simples e intuitiva. Mas agora, você deve estar aí perguntando: ô Jana, como é que você desenvolveu a sua metodologia baseada aí nesses 3 pilares? Bom, eu acho que eu ainda não me apresentei direito. Eu sou a Janaína Schmidt, sou casada, tenho uma filha e sou criadora do canal Francês com Mademoiselle, que existe há 4 anos. Eu fui professora de música durante 10 anos e em 2008 eu resolvi vender os únicos bens que eu tinha no meu nome, que era um carro velho e uma guitarra Fender, para fazer a viagem dos meus sonhos para a França de mochilão com 2 amigos. Eu era, e ainda sou, né, apaixonada pelo idioma, pela cultura francesa. Era tudo um sonho, assim, sabe? Eu vou morrer amando tudo isso. Ainda bem que eu não sou nativa, né? Porque se eu fosse nativa, eu já não ia ter esse sonho. Eu fui sem saber uma palavra de francês, embora eu tivesse comprado, sabe aqueles guiazinhos de viagem? Então, sabe, tem frases prontas e tal, eu comprei e até ensaiei alguma coisa. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu adoro falar, eu falo pelos cotovelos, né? Aí, no segundo dia dessa viagem, eu me lembro como se fosse ontem, era Natal. Eu deixei minha família no Brasil, eu estava com uma avó um pouco adoentada e mesmo assim, eu deixei tudo, segui meu rumo, fui meio egoísta, né? Eu sabia que a minha família estava reunida lá na minha casa para passar o Natal, né? Eles iam passar o Natal juntos e eu queria ligar para eles, eu queria falar com alguém, né? Então eu já estava lá em Paris e eu queria falar com alguém, eu queria ligar para saber 2 coisas. Primeiro, eu queria saber da minha avó. Aí o segundo, na verdade, eu não queria saber, eu queria desejar um Feliz Natal, eu tava meio carente, né, meio me sentindo culpada. E naquela época não tinha essa facilidade de hoje, WhatsApp, internet aberta nas ruas e tal, né? Aí eu tive que procurar um telefone público mesmo. Cara, só derrota, só derrota. Eu fui comprar um cartão numa lojinha de conveniência que a gente chama de Tabac Journal, lá em Paris. Cara, não saiu nada. Sabe, aquelas frases do livrinho, aquele livrinho de bolso de viagem, não vieram. Meu, eu me tremia toda, caguei na calça. Meu, não vinha nada. Aí o senhorzinho vinha falar comigo, eu queria apenas um cartão para ligar para o Brasil, para ligar para minha família, era só isso que eu queria. Bloqueei total. Eu falei ali uma mistura de português com inglês. E, na verdade, o que mais deu certo foi a mímica ridícula que eu fiz. Tipo assim, ligar, Brasil, futebol, Neymar, Pelé, cartão, ligar, Brasil,
Brasil, gol! Ele entendeu. Aí ele falou várias coisas que eu não entendi, eu só entendi que ele gostava do Brasil. Isso, em algum momento eu entendi isso. Ai, gente, mas eu desejava muito ter sido compreendida, eu desejava muito ter falado com ele. Tá, peguei o cartão. Como já estava tarde, eu resolvi ligar somente no outro dia, lá para minha casa, né? Mas, quando eu voltei pro hotel, eu fiquei assim, só pensando. Aquilo mexeu comigo. Eu fiquei pensando assim, como será que teria sido se eu tivesse conseguido me comunicar com aquele senhorzinho da loja? Será que eu ia conseguir falar algumas frases? Será que a gente ia conversar por 1, 2 minutos em francês? Nossa, que sonho seria! E eu fiquei pensando nisso. Daí no dia seguinte eu fui no telefone público lá em frente do hotel e eu não quis que os meus amigos viessem comigo, eu não quis que eles me acompanhassem, tá? Tipo, eu fui meio orgulhosa, porque eu queria fazer sozinha, né? Porque se eu tivesse chamado os meus amigos, eles falam inglês, né? Daí rapidinho eles já iam fazer aquilo por mim, eles iam ligar e tal. Eu não queria que eles ligassem, eu queria fazer. Coloco o cartão no telefone público. Daí começa uma mensagem gravada, em francês ou em inglês. Eu estava tão nervosa que eu já não sabia mais nada. Possivelmente, aquela mensagem era para eu escolher em que idioma que eu queria prosseguir, o comando da ligação, tal, tipo, não entendi, bloqueei. Cara, eu só queria falar com a minha avó, falar com a minha mãe, falar um oi, não sei o quê. Eu não fui capaz. Depois, teve uma porção de outros momentos marcantes, super legal, dessa linda viagem. Foi uma viagem linda. Foi cheia de aprendizado, eu aprendi um monte de coisa. Mas, ao mesmo tempo, teve bastante frustração, porque eu não falava a língua deles. E eu fiquei muito frustrada, eu fui ficando mais frustrada, ficando mais triste. Eu me senti realmente impotente, porque a todo momento eu ficava pedindo para os meus amigos se comunicar por mim, não é? E não foi legal, eu fiquei com aquilo, eu queria falar. Os meus amigos, no final das contas, tiveram que fazer a ligação para mim, eles falaram inglês e deu tudo certo. Mas eu fiquei com aquilo dentro do meu coração. Eu tô me lembrando aqui de uma outra história e eu gostaria de dividir com vocês. É uma história muito pessoal, tá? Mas eu acho que vale a pena te contar para que você entenda melhor por que o francês entrou na minha vida e como que eu consegui fazer disso a minha profissão. Antes de conhecer o meu marido e também bem antes dessa primeira viagem para a França que eu fiz, eu tive um namorado, na verdade eu tive vários, né? Mas assim, um deles, o mais retardado. Eu tive um namorado que era tipo um sonhador, meio malandro e tal, sonhador. Sonhava e eu meio que sonhava junto com ele também, né? Sonhava, mas não colocava nada em prática. Ele era também, além de ser sonhador e não colocar nada em prática, do tipo de cara que te coloca para baixo o tempo inteiro, sabe? Era uma relação assim bem corrosiva para mim. Eu era feia, gorda, incapaz de aprender qualquer coisa. E claro que na época eu não enxergava que na verdade era ele que não era capaz de fazer nada, né? Daí, nesse sonho para lá, sonho para cá, um dia eu falei para ele que eu tinha um sonho, né, de conhecer a França, né, de sair do Brasil, visitar, falar francês também. Ele riu alto. Você? Nem português você fala direito? Não tem dinheiro nem para comprar um pastel na feira? Se não sou eu na sua vida? Faz-me rir. Eu nunca vou esquecer desse dia. Nunca. Ali eu tive força e energia para fazer duas coisas que eu precisava. Eu tive força para terminar aquela relação abusiva. 2, eu comecei a me preparar para minha primeira viagem para a França, que é essa que eu falei para vocês. E graças a Deus, durante essa preparação, eu conheci o meu marido, que estava na mesma agência de turismo que eu estava com os meus amigos para fechar as passagens de avião. E na época, meu marido foi para outro lugar, ele só estava ali na mesma agência que eu estava naquele momento. E foi ali onde tudo começou a mudar na minha vida. Começar a estudar francês após essa viagem aí que eu fiz foi um divisor de águas na minha vida. Sabe quando a chave vira na sua cabeça? Aí você pensa,
dane-se, eu vou jogar tudo pro ar, eu vou começar do zero a minha vida profissional. Eu já não queria mais morar na cidade onde eu estava morando. Eu não queria mais trabalhar com música também. Você já passou por isso? Olha, isso aconteceu comigo um ano depois dessa iniciação. E aí foi lá em 2009. Mas nem tudo são flores, né? A partir dessa decisão, eu tinha que achar uma escola para começar a estudar francês. Então eu fui atrás da única opção que tinha na época ali na minha cidade, que era uma escola tradicional aí de idiomas. Aí segui com os estudos, fiz a inscrição, segui com os estudos, mas algo estava me faltando. Já já eu vou contar para você porque um método tradicional não faz ninguém chegar na fluência não, tá? E aí eu fui estudando. Depois de um ano estudando numa escola tradicional de francês, eu já comecei a dar aulas para os primeiros aluninhos de francês, em casa mesmo, né? Eu resolvi sair da escola. Aí eu tive que buscar conteúdos, né? Eu procurei formas de ensinar meus alunos, além de testar comigo mesma, né? Métodos meio malucos aí e que mais tarde vieram a ser a base da minha metodologia. Voltando lá nos estudos iniciais de francês, eu já estava com meu marido na época, a gente era noivo, né? E nós decidimos passar uma temporada em Montreal, na província de Quebec, no Canadá. Ele tinha lá um projeto do trabalho dele, na parte inglesa, e eu fui aperfeiçoar meus estudos em francês. Mas eu quis, porque isso aconteceu. Eu quis já ir direto para uma formação de professores de francês língua estrangeira, né? É como se eu tivesse pulado etapa, tá? Então eu tive que rebolar. A porca torceu o rabo, literalmente. Eu me dei conta da minha ignorância total na língua francesa, tá? Eu tive que batalhar demais. Aí tinha a Universidade de Quebec que estava contratando professores estagiários para fazer a formação de professores de francês língua estrangeira, né? E eu quis participar desse processo seletivo. Eu estudei durante um mês, 20 horas por dia. Eu dormia só 4 horas. Então, eu me preparei para passar para uma entrevista. Então, teve a parte de escrever, a parte de provas e tal, que era online, e teve a parte da entrevista, a parte final. Eu fui passando pelo processo e aí sobrou então a parte final, que era eliminatória, de passar com uma entrevista com a coordenadora do curso, Sônia Burri, e era então o final. Não tinha nenhum estrangeiro naquela formação. Todo mundo fala francês como língua nativa ali dessa formação, entendeu? Só tinham pessoas ou do Quebec ou da França. Eu tive que pegar essa minha paixão, esse meu sonho e transformar em combustível para poder ser aceita ali no meio daqueles franceses. Fui aceitar. Yes. Oui. Oui. Eu me lembro exatamente da cena. Sônia, ela vindo na minha direção, me dá a notícia depois da entrevista. Ela saiu da sala, me deixou sozinha uns 15 minutos lá. Eu fiquei só pensando, é claro, não vai me aceitar. Ela me fez um monte de perguntas, falamos em francês, né? Ela não vai me aceitar. Daí ela veio com o diretor pedagógico, dizendo assim para mim: Janaína, nous sommes sûrs que votre parcours nous apportera ce dont nous avons besoin pour enrichir et améliorer notre cadre de professeur et stagiaire. Vous commencez la semaine prochaine. Mas eu fiquei tão feliz, eu dei um abraço forte nela. Só que você sabe que, eu não sei se você sabe, tá? Mas os franceses não gostam de negócio de abraçar, pegar, não sei o que, né? Eu não consegui conter a brasileira que existe dentro de mim. Eu peguei ela fininha assim, ó. Uma menina fininha assim, ó. Uma mulher desse tamanho fininha assim. Eu catei em cima dela, abracei, merci, merci. Ela... Eu lembro da frase dela, foi assim, ó. Gardez vos énergies. Tipo assim, guarde suas energias para fazer o curso, porque você tá bem ferrada nesse curso. Tipo assim,
e ela meio que me afastou, foi tão engraçado. Foram 18 meses de estágio intensivo na Universidade de Quebec. Chorei muito, sozinha, né? Não vou chorar na frente das pessoas lá, né? Chorei, eu me senti impotente várias vezes. Ninguém veio passar a mão na minha cabecinha, não. Eu era bombardeada todos os dias por não ser francesa e por estar ali, né? Eu tinha que provar todos os dias que eu tinha um nível muito bom de francês para merecer aquela oportunidade. E durante essa minha jornada de aprendizado, eu tive a oportunidade de dar aulas para alunos brasileiros e estrangeiros no mundo inteiro. Então, ao mesmo tempo que eu ensinava, eu aprendia. Era uma coisa de louco. E ó, eu errei muito, mas eu também acertei, né, gente? Ó, tinha dias que eu tava tão bloqueada naquele momento que uma simples frase não saía, uma frase de comando, por exemplo, vocês podem se sentar, porque a gente dava aula mesmo ali, né? E a professora coordenadora só ali atrás, olhando e anotando, né? Aí, tipo, tinha dia que não saía uma frase, vocês podem se sentar agora, que seria assim, vous pouvez vous asseoir maintenant. Tipo, nem essa frase saía, eu tava meio que, sei lá, aí gaguejava, era uma loucura. E olha, eu me questionava demais. Será que ali era realmente o meu lugar? Será que eu estava no lugar certo? Será que não era melhor eu recuar e voltar a fazer o que eu fazia com pleno domínio, que era a música? Só que eu fui persistente, eu fui estudando. Aí eu me formei como professora de francês língua estrangeira na Universidade de Quebec. E aos poucos eu fui analisando o que funcionava para os meus alunos, o que não funcionava. E apesar desses estudos todos, eu ainda sentia falta de um método para ajudar as pessoas apaixonadas pela língua francesa como eu a falar de fato francês de forma clara, assertiva e sem ter que ficar anos estudando. Eu busquei então, além do conhecimento na língua em si, uma maneira eficaz e real de ensinar francês para que os meus alunos atingissem um verdadeiro resultado. E na tentativa e erro, eu mais errei que acertei. Vou dar um exemplo para vocês de erro. Eu comprei centenas e centenas de livros de francês. Tudo que eu falo para os meus alunos não fazer, tá? Mas eu fiz. Eu tive que errar, tá? Para passar essa experiência para vocês. Não faça isso. Eu errei pra caramba. Muitos livros, tá? Até que, bum! Depois de tanto bater a cabeça, de tanto bater essa cabecinha aqui, eu consegui criar um método que funcionasse de verdade para brasileiros apaixonados pela cultura e pelo idioma francês. Mas antes de continuar, deixa eu te contar uma coisa. Eu ficava indignada com a forma de ensino das escolas tradicionais. Olha, se tem um inimigo da sua fluência, é esse. O maior inimigo invisível da sua fluência são essas escolas tradicionais, viu? Tem uma outra coisa. Talvez você já tenha ouvido uma velha história de que é preciso estudar francês por 5 anos ou 1.200 horas para ficar fluente em francês. Quem fala francês de verdade sabe que isso simplesmente não é verdade. Daí, como eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu fui pesquisar. Que raio que é esse de 1.200 horas, né? Por que as pessoas falam isso? Que 1.200 horas são necessárias? Que é isso? Isso não fazia o menor sentido. Porque eu vivi, né? Eu vi também com os meus próprios olhos, eu vi a minha evolução e eu vi a evolução dos meus alunos. A verdade é que nós precisamos de apenas uma fração desse tempo. Aí eu fui pesquisar, né? Aí veio a resposta. Escuta, 1.200 horas eram necessárias
para chegar ao nível de professor universitário para nativos. Professor universitário para nativos. Baseado nessa prerrogativa, as escolas tradicionais de francês adotaram a carga horária simplesmente para aumentar a permanência do aluno na escola e cobrar muito por isso. Eu nem vou citar aqui quais escolas, né? Que é porque possivelmente, certamente, você conhece e talvez já tenha até gastado um dinheiro por lá. Além disso, imagina você entra numa escola e só aprende gramática, mais gramática, gramática, gramática. Um ensino baseado totalmente em gramática. Não faz colar com nenhuma interação, não tem revisão, não te leva para aprender em contexto. Aí, sinceramente, nem em 5 anos você vai ter fluência. Pelo contrário, só frustrações. Sem contar que você tem que ir até a escola, né? Então, e as mensalidades? Você sabe quanto que custa 5 anos para você fazer francês dentro de uma escola tradicional? 21 mil reais. Sim. A conta é simples. A média de mensalidades é de 350 reais por mês. Vezes 12 dá 4.200 por ano. 4.200 reais vezes 5 anos dá 21 mil reais. Sem contar o material que eles te cobram, né, que é a parte. E aí já vai mais uns 2 mil reais aproximadamente. E aí pronto, seu custo total vai ser de 23 mil reais. E ainda falta uma coisa tão básica nas escolas tradicionais, que todo ser humano precisa saber. Fazer o aluno se conectar com ele mesmo. Fazer o aluno se conectar com ele mesmo. Nenhuma escola tradicional de francês conseguiu até hoje fazer os alunos completarem 2 frases simples que dividem alunos de francês entre fluentes e eternos alunos. Conscientemente ou não, sabendo ou não, os fluentes em francês sabem completar essas 2 frases. Quando eu for fluente em francês, eu vou... Esses alunos tinham uma meta de vida, uma meta pessoal, assim como eu tinha. Outra frase. Falar francês é importante para mim porque... E aí tinha a conexão com pelo menos um sonho ou uma paixão. Sem responder essas 2 perguntas, minha amiga, meu amigo, você será só mais um colecionador de tentativas, livros e cursos de francês. Eu vou colocar essas 2 frases na comunidade para você completar assim que você terminar de ver esse episódio. Mas agora fica aqui comigo por mais alguns minutinhos. Depois de todas essas coisas que eu passei, depois de todas essas observações que eu fiz, os testes que eu realizei com meus alunos, 3 coisas ficaram muito claras para mim. Primeira, o método tradicional não funciona. Segunda, o método que eu tinha criado e testado era mega efetivo. Terceiro, meu dever era ajudar mais brasileiros apaixonados pela língua francesa a falarem francês. E foi em agosto de 2018 que eu resolvi apresentar essa metodologia de forma online para que pudesse transformar a vida de pessoas como eu, apaixonadas pelo idioma francês. E eu fico pensando aqui na quantidade de gente que quer aprender francês e não consegue porque não encontra um método efetivo de ensino. Mas eu tenho a missão de espalhar as minhas técnicas
para as pessoas e tornar o estudo desse idioma francês muito mais prazeroso, empolgante. E existe uma solução. É real. E eu vou te mostrar como eu e os meus alunos conseguimos passar do zero à fluência em 6 meses. Eu quero te ajudar a ser fluente, porque eu sei que você quer isso. E para você conseguir isso, eu começarei explicando os 3 pilares para a fluência do francês. Os 3 pilares são: primeiro pilar, forma de como o seu cérebro funciona usando a PNL como uma ferramenta de conexão e aceleração do aprendizado. Nosso cérebro é uma máquina e essa máquina foi moldada para obedecer. Nosso cérebro obedece nossos comandos. Então, se você envia o comando correto, você aprende qualquer coisa que você quiser sem sofrer. Você pode estar me perguntando, tá, Jana, mas o que a PNL tem a ver com isso? Eu já te respondo. Tem tudo a ver. Lembra que eu te falei que a PNL é um conjunto de técnicas que te ajudam a se comunicar melhor com você mesmo e com o mundo? Eu vou te dar aqui apenas um exemplo dentre as inúmeras técnicas que podem te ajudar a se conectar com você mesmo e acelerar o seu aprendizado em francês. Então vamos lá. Eu vou te ajudar agora a buscar dentro de você um estado interno passado, ou seja, uma emoção ou uma sensação, e trazer para o presente. E é justamente desse estado interno que você precisará para fazer disparar em você no momento em que você estiver estudando francês. Vamos lá. Se você estiver sozinho aí, feche os seus olhos e comece a pensar nisso aqui que eu vou te falar. Respire calmamente. Eu quero que você se lembre de um momento de muita alegria na sua vida. Um momento em que talvez você estivesse compartilhando algo com uma pessoa que você gosta muito. Talvez um momento em família, um momento em viagem, um momento com a pessoa que você ama, enfim. Um momento em que você se sentiu realmente alegre. Onde você estava nesse momento? Nesse momento você não estava preocupado com nada. Você estava deixando a vida fluir, estava indo tudo maravilhosamente bem. Lembre desse momento, isso. Fixa nessa cena, nesse momento. Mergulhe nesse dia, nessa cena. Vai respirando fundo, vai se lembrando desse dia, das cores que haviam ali, com quem você estava. Pega essa cena, fica nela, nessa cena de sensação ótima, sentimento bom. Muito bem. Agora você pode abrir os seus olhos e olha no espelho. Olha no espelho. Note como a sua expressão está ótima. Seus músculos faciais estão relaxados. Perceba como você está se sentindo diferente, se sentindo melhor. E eu vou te dizer uma coisa, viu? O contrário também funciona. Se você focar no momento ruim, ficar pensando na briga com o namorado, na discussão com a vizinha, isso gera um estado interno ruim. E se você vai estudar seus conteúdos de francês nesse estado, vai ser muito mais difícil o seu cérebro entender que este comando é positivo. É a mesma coisa que você plantar num terreno infértil. Só vai nascer mato. Você não vai ter uma boa colheita. Ficou claro? Então vamos combinar o seguinte: a partir de agora você só vai estudar francês feliz. E se por acaso naquele dia em que você for estudar,
você estiver sentindo um pouco cansado ou desmotivado, você para, respira e lembra de uma coisa muito, muito legal que te aconteceu. Mergulha nessa emoção, liga o botão para acionar esse estado interno de prazer e de felicidade. Isso te ajudará de forma bem sensível a se conectar com os estudos do idioma francês. Segundo pilar, forma correta de estudar. Existem 3 formas corretas de estudar. Primeira, ter paciência. Segunda, entrar em imersão mental permanente, que é usar a tripla estimulação sensorial, já vou te explicar. E a terceira forma é fazer como as crianças, ok? A primeira, na verdade, é uma coisa que você tem que ter, não é? E se você não tiver, você precisa buscar dentro de você, que é ter paciência. Por quê? Porque você precisa de uma coisa que se chama repetição. Repetição, 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 repetição. De acordo com o Dr. PhD Bruce Lipton, um neurocientista, a fluência vem do subconsciente e só existem 2 maneiras de você depositar alguma coisa no subconsciente. Uma, até os 7 anos de idade, sem grandes esforços. E se você não colocou essa informação até essa idade, você só vai conseguir através da repetição contextualizada. Tem que repetir, mas tem que estar em contexto. Que nada mais é do que conhecer novas palavras em francês e novas estruturas gramaticais dentro de diálogos, áudios, vídeos de nativos e aprender como aquela estrutura, como aquelas palavras funcionam apenas observando e entendendo o contexto em que elas foram aplicadas e repetindo dezenas de vezes. Assim, você consegue acelerar o seu aprendizado por 2 motivos. O primeiro é que você não precisa de 1 tonelada de gramática. Isso toma muito tempo. E se você aprende e entende um ponto de gramática dentro de um texto, uma história, um depoimento, uma receita em francês, você matou ali meses de estudos e conseguiu internalizar aquele valor gramatical sem sofrer. E segundo, a repetição leva à perfeição. Como disse Aristóteles, abre aspas, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Fecha aspas. A segunda forma de estudar corretamente é entrar em imersão mental permanente. E o que é isso? Eu vou te explicar. Estudar em estado de imersão permanente é estudar em profundo estado de atenção focada. Para conseguir isso, você tem que usar o que chamamos de tripla estimulação sensorial, ou seja, usar pelo menos 3 sentidos. Vamos lá, visão, audição e olfato. Visão, os olhinhos, audição, ouvidinhos e olfato, que é cheirazinho aqui, ó, narizinho. E aí você vai associar isso tudo no momento em que você estiver estudando sua videoaula, por exemplo. Vamos pegar um exemplo simples. Escute um áudio em francês tomando um café feito na hora. E antes de começar a ouvir esse material, você coloca uma música da atualidade que você adora. Então, o que você vai fazer? Associar o cheiro do café, o gosto desse café delicioso, a música introdutória que você escolheu para preparar o seu ambiente de estudo e pronto, comece a ouvir o seu material. Vamos recapitular. Você sempre vai fazer as mesmas ações, tá? Eu vou passar 50 minutos estudando francês? Beleza. 1. Ligo o meu Spotify ou onde eu tenho música. Acho a música que eu gosto, acho a música que eu quero escutar, coloco, entro no clima. 2. Pego um café fresquinho, sinto aquele cheiro gostoso de café feito na hora. 3. Começo a estudar, entendeu?
Vamos repetir? Vai lá. Primeira ação. Uma música que eu gosto muito, que eu tô apaixonada por essa música. Pode ser sertanejo, pode ser rock, pode ser MPB, o que você quiser. Não precisa ser francesa. Coloquei a música, introduzi. 2. Meu cafezinho fresquinho. Pode ser outra bebida, uma bebida da sua preferência, um vinho se você quiser. Mas não esqueça de sentir o aroma, sentir o cheiro dessa bebida, tá? Senão a associação não fica completa. E 3. Comece a estudar com todos esses sentidos à flor da pele, entendeu? Então, revisão. 1. Agucei minha audição. 2. Agucei o meu paladar, o meu olfato também. E 3. Partiu, comecei a estudar, associando todas essas sensações durante o processo de escuta ou visualização do meu material de francês. A terceira forma de estudar corretamente é: faça como as crianças. Observe, imite. Imite do jeito que você puder. Repita, melhore, coloque em prática. Então seria assim: observar, imitar do jeito que você puder, repetir, melhorar ou aperfeiçoar e colocar em prática. Eu não sei se você sabe, mas as crianças aprendem brincando, por isso elas não sofrem. Uma criança de 4 anos conhece pouco mais de 2.000 palavras e ela consegue se comunicar sem gaguejar. Bingo! Isso é fluência. Existe uma historinha também que te contaram que para aprender francês você tem que pensar em francês. Gente, isso não é possível. Não é possível se você tem mais de 12 anos de idade, sabia? Por quê? Gente, ó, tá, tudo bem, eu até respeito aí quem te induziu a acreditar nisso, tá? Mas eu juro que eu não entendo como professores de francês língua estrangeira defendem essa ideia. Essa história que você não pode traduzir em português é a mesma coisa que eu mandar um comando para o seu cérebro para você esquecer a língua portuguesa, que é a sua língua materna. O seu cérebro jamais vai obedecer esse comando. Cientistas da neurolinguística revelaram que quando alguém aprende uma língua depois dos 11, 12 anos de idade, ou seja, depois de já ter sido alfabetizado no seu idioma nativo, qualquer idioma será uma língua estrangeira. E por mais alto que seja o nível de proficiência, ou seja, a fluência que você consiga alcançar, o seu raciocínio lógico, seu pensamento espontâneo sempre vai ser o seu idioma nativo. Mas, Jana, você é professora de francês. Poxa, você faz vários cursos, formações diversas, de outros assuntos, tudo em francês. Como assim você não pensa em francês? Eu não penso em francês, eu penso em português. Só que, com o passar do tempo, a tradução, essa versão que eu faço do português para o francês, ela fica mais instantânea, ela é muito instantânea e é mais rápida. E isso você pode adquirir com a prática que eu vou te ensinar. Mas eu não posso te prometer algo que não vai acontecer. Eu não vou conseguir fazer você enviar um comando para o seu cérebro não pensar em português, entende? Então, é assim, você tem que enviar comandos possíveis e realizáveis para a sua máquina. Até uma criança com pouca maturidade cognitiva aprende a falar usando seu raciocínio lógico. E ela está constantemente identificando os padrões fonéticos e estruturas da língua e tirando conclusões lógicas. Quando uma criança fala eu comi papá, bebi água e fazi xixi, ninguém ensinou para ela o fazi. Foi ela que teve o raciocínio, ela que fez uma associação fonética lógica usando o raciocínio. O raciocínio dela tá certinho. Depois é que ela vai aprender a conjugar os verbos, daí depois é que ela vai entender toda a estrutura. Ela vai também saber que o verbo fazer é um verbo irregular, etc. Então, se uma criança já observa padrões estruturais e fonéticos e faz associações lógicas, o cérebro de um adulto tem necessidade muito maior de fazer associação lógica. Se eu puder te dar um exemplo agora, aí vai. Vamos lá. Vamos pensar no verbo francês. Manger. Manger, ok? Manger. Eu como
você come, ele come. Je mange, tu manges, il mange. Nós comemos. Nous mangeons. Então eu vou repetir só em francês agora. Je mange, tu manges, il mange. Nous mangeons. Agora vamos para o verbo parler. Je parle. Agora é você. Tu parles, il parle. Nous parlons. É como se você ouviu que o nous é mangeons, nous mangeons, então você vai já fazer a conexão que nous é parlons. A criança faz isso, tá? Automaticamente eu vou tentar modelar com aquela informação que já me foi dada. Terceiro pilar, forma de adquirir confiança para alcançar a fluência. Antes de mais nada, você precisa entender que fluência é emocional. Fluência é uma atitude mental. Grave isso. A ansiedade, a insegurança, o medo que a gente tem de passar vergonha, de ser corrigido, de errar, atrapalha demais o seu desenvolvimento. Deixa eu voltar no eu de novo. Eu me lembro, olha, eu me lembro como se fosse hoje mesmo, tá? A primeira vez que eu tive que falar com um nativo e ainda por cima foi por telefone. Juro. Caraca, morri de medo. Morri, tá? Eu vou ter que falar, vou contar pra vocês. Vai vendo. Uma amiga minha sabia que eu já tinha começado meus estudos de francês, né? E aí ela me pediu um favor. Ela foi lá em casa, ela queria que eu ligasse para um restaurante lá em Paris para fazer uma reserva na noite de Natal para 2 pessoas de uma mesa lá num restaurante. Ela não falava francês, mas ela confiava em mim, né? Ela confiava na minha capacidade. Eu é que não confiava em mim, né? Aí ela veio em casa, me pediu para ligar. Jana, você podia ligar para esse restaurante e tal, que eu vou com a minha mãe, eu tava toda empolgada, tava preparando a viagem e tal, né? E aí eu falei, aí eu já comecei a dar desculpa. Aí eu falei, então, amiga, é que, não, a ligação é cara, né? Tô meio sem grana, não sei o quê. Não tem problema, é por Skype, eu tenho crédito no Skype. Aí eu falei, então, mas pode ser depois? Porque, não, Jana, tem que ser agora. Cara, eu fiquei apavorada, meu coração veio aqui. Falei, não vai dar, meu Deus do céu, como é que vai... Eu já tava, tipo assim, sabe, com um pensamento negativo? Ai, meu Deus do céu, não vai dar, eu vou falar tudo errado. Aí aqui na minha cabeça, eu vou falar tudo errado. Ele não vai me entender, Ele ou ela, não sabia quem que ia atender, né? Ela não vai me entender, ele não vai me entender. Eu vou falar tudo errado, como é que vai ser? E meu coração já veio pela boca antes de começar a ligação. Tá aqui já no número, ela insistiu, né? Tá, vamos. Cara, no viva voz. Ela não sabia francês, então o pouco que eu sabia mais que ela, tá? Tudo bem. Mas entende que eu tava meio envergonhada, eu não queria, tipo, passar vergonha na frente dela, sei lá, né? Pronto, fez a primeira ligação. Não, mentira, não tava no viva voz, não. Eu falei mentira, tava com fone, eu estava ouvindo. Ela me deu o fone pra escutar melhor, foi assim. Aí eu tava com fone e vamos lá, vamos começar a ligação. Pá! Alô? Restaurant Les Résidents, bonsoir? Me caguei toda. Pum, desliguei na cara da pessoa. A única coisa que eu consegui falar foi assim, pardon, pá. Agora eu lembro mesmo, eu tava de fone, eu tava com fone. Aí eu falei assim, minha amiga, caiu. Acho que a internet de casa não tá boa, não. Tá boa a internet, não, caiu, não sei o quê. Depois eu ligo, amiga. Deixa eu fazer minhas coisinhas aqui. Depois eu ligo pra você, eu reservo certinho e falo pra você. Jana, eu quero agora, tá? Na verdade, eu não queria ligar na frente dela, entendeu? É medo do fracasso, medo de sei lá o quê. Aí ela insistiu, pronto. Respirei, falei, tá, tomei coragem e liguei. Vai de novo. Coração na boca. Restaurant Les Résidents, bonsoir. Aí, em milésimos de segundo, eu pensei assim, eu tenho que ser assertiva, eu não posso dar margem para a pessoa do outro lado ter dúvida. Aí eu fui direto ao ponto. Basicamente falei assim, bonsoir,
je voudrais réserver une table pour 2 personnes le soir 24 décembre, s'il vous plaît. Pá. Ele falou mais algumas coisas, algumas eu entendi, outras não, né? A tradução do que eu falei seria: boa noite, eu gostaria de reservar uma mesa para 2 pessoas para dia 24 de dezembro, por favor. Eu entendi o que ele falou, eu não me lembro exatamente quais foram as frases, mas pelo contexto eu entendi que tinha que chegar na hora certa, tinha que chegar até às 19 horas, porque senão a reserva ia ser cancelada. Daí ele me perguntou mais alguma coisa, que na época eu não fazia a mínima ideia do que ele estava falando, e aí eu falei para ele, oui, monsieur. Tipo assim, respondi oui, não sei nem o que ele perguntou. Depois que eu fui descobrir que ele tinha me perguntado se a reserva era para o terraço dos fumantes, né? E aí, coitada, minha amiga odeia cigarro, ela e a mãe dela ficaram no terraço dos fumantes, mas pelo menos a mesa para o Natal foi reservada. Eu consegui. Eu fiquei tão feliz. Depois que ela foi embora, eu fechei a porta, mas eu comemorei, eu gritava, ai, consegui, liguei pra minha mãe, pro meu pai, eu consegui falar com o nativo por telefone, não sei o quê. Essa conquista foi demais na minha vida, tá? Esse dia eu nunca vou esquecer, isso aí me encheu de coragem para continuar os meus estudos. A minha atitude perante a oportunidade de me comunicar foi, marcante para mim, tá? Um dos maiores problemas da maioria dos alunos que buscam a fluência em francês é não conseguir falar nada, porque enquanto a conversa está acontecendo, toda a energia mental daquela pessoa está focada em traduzir tudo palavra por palavra. E ficar pensando, ai, será que ele está me entendendo? Será que eu errei? Será que eu usei mal o tempo verbal? Je suis, tu es, et nous sommes. Meu Deus! Será que eu tô falando errado? Eu tô falando tudo errado, ele tá me achando ridícula. Não tá entendendo. Quantos milhares de alunos de francês estudam e travam. Esquecem tudo. Esquece tudo na hora que encontrei um nativo, esqueci tudo. Por quê? Porque, eu vou te responder por quê. Porque francês é conhecimento, mas fluência é uma atitude mental que depende completamente das suas emoções, da maneira como você acredita em você e como você acredita no francês na sua vida. Meu nome é Clodoaldo. O que me atraiu nesse curso, primeiramente, foi a segurança que a professora me passou desde os primeiros vídeos. Na minha opinião, é muito importante ter alguém que fala a nossa língua e pode mostrar as semelhanças e diferenças entre o francês e o português. E também tanto a fonética como a gramática e os aspectos que mudou, eu fiquei mais confiante quanto aos tempos verbais e quanto à pronúncia correta também. Eu não criei a minha metodologia do nada. Eu estudei e eu testei com meus alunos durante esses anos para ter a certeza de que o meu método funciona. Eu quero te ajudar e por isso eu organizei todo o material de estudos para desenvolver um passo a passo para você atingir o seu resultado com uma fluência. O negócio é, você é brasileiro, nasceu falando português, então não dá para você nascer de novo na França e falar francês. Então eu pergunto para vocês, como adultos normais conseguem aprender quando são adultos? Eu vou te contar. Quem se tornou fluente em francês deu um jeito de trazer para a vida real o ambiente de um nativo. E foi o que eu fiz. E eu convido meus alunos a fazerem a mesma coisa. Eu consegui reproduzir os mesmos gatilhos mentais que produzem a fluência em nativos através da repetição. Repetição de quê? Repetição de vídeos, áudios, primeiramente com áudios mais fáceis, né, do cotidiano, diálogos simples, associações de historinhas com imagens. Depois, algumas músicas francesas, livros, biografias, rádios, jornais, notícias, entrevistas, redes sociais, enfim. Olha só,
Amanhã, no segundo episódio, eu vou te mostrar algumas técnicas utilizadas pelos fluentes em francês e você já poderá sair falando as suas primeiras palavras depois desse episódio. E lá no terceiro episódio desta série, que será depois de amanhã, você terá a oportunidade de fazer uma aula comigo utilizando os 3 pilares e a minha metodologia. Gente, os 3 episódios dessa série estão conectados. Um não existe sem o outro. Portanto, assistir esses 3 episódios fará total diferença para o seu resultado rumo à fluência. Lembrando que no domingo à meia-noite, esses 3 episódios estarão fora do ar. Então, assista esses 3 episódios durante essa semana, baixe os PDFs, os áudios, faça seu exercício e, por fim, eu quero saber muito a sua opinião sobre o que você está achando aí destes episódios. Então, clique no botão aqui embaixo, compartilhe comigo o seu sentimento, tem uma comunidade, vai lá, eu quero que você interaja comigo. Eu tenho um sonho de que todos os brasileiros algum dia alcancem a fluência na língua francesa e você vai ser o próximo. Te espero lá. Bisous!